Informações, notícias, curiosidades. Dúvidas, receitas e até uma fofoquinha? Não tem resposta que você não tenha encontrado no Google em 2024. Este ano, os brasileiros buscaram saber de tudo, de Olimpíada a catástrofes climáticas. De Madonna às eleições municipais. Quais foram os assuntos que mais despertaram interesse nos brasileiros? Essa resposta você vai encontrar agora na retrospectiva Sala Digital Band Google, o que buscamos em 2024. 2024 também foi um ano de grandes emoções no esporte. A gente sabe que a ferramenta de busca do Google é o lugar que o pessoal de casa, o torcedor, vai para repercutir uma ótima performance em campo, nos gramados ou nas pistas. E é disso que a gente vai falar agora, de Fórmula 1, porque 2024 foi o ano da Fórmula 1. Inclusive, com os dados que a gente tem da Sala Digital, nessa parceria da Band com o Google, a gente percebeu que este ano, 2024, foi um ano em que o interesse de buscas, aí as pesquisas por Fórmula 1, mais que dobraram em comparação com os últimos 10 anos. E é claro, né, a gente viveu aí grandíssimos momentos. E agora eu vou falar de um nome também que se destacou nessas buscas de 2024. O grandíssimo Lewis Hamilton, que é praticamente um brasileiro, né? A gente sabe que ele é adorado aqui por todo mundo. E a gente separou, inclusive, também algumas das perguntas que o pessoal fez ao longo desse ano sobre o Hamilton. Então a gente tem aqui tanto essa dúvida, né, sobre ele ir para a Ferrari, mas também quem substituiria ele, quem é o maior campeão de Fórmula 1, quantos títulos ele tem e quantos anos, ou seja, tanto da carreira, mas também da vida pessoal. Mas quem vai trazer todos os detalhes dessas grandes emoções que a gente teve na Fórmula 1 nesse ano não sou eu não, é o Emanuel Colombari, especialista, que vai falar não só do Hamilton, mas desses grandes momentos que a gente acompanhou na Fórmula 1, que é na Band. Emanuel, com você. Olá, Bárbara. Olá, todo mundo que acompanha aqui a Sala Digital da Band. Pois é, o Hamilton foi o protagonista do noticiário da Fórmula 1, principalmente no começo da temporada. A gente viu aquelas duas perguntas que se destacaram bastante ali a respeito da saída dele da Mercedes para a Ferrari. Hamilton vai para a Ferrari? Vai em 2025, vai ser titular da Ferrari. E quem vai substituir o Hamilton na Mercedes? Esse foi um debate ao longo de boa parte do ano e, no fim das contas, a equipe escolheu o Andrea Kimi Antonelli, italiano, 18 anos, que disputou a temporada 2024 da Fórmula 2. Essa saída do Hamilton da Mercedes para a Ferrari também suscitou uma grande mudança no restante do grid. Quem vai sair da Ferrari? No fim das contas, o Carlos Sainz saiu. E para onde que ele vai? Ficou uma novela também durante boa parte do ano. Vai para a Sauber, vai para a Williams, vai para a Mercedes, vai para a Red Bull. No fim das contas, Carlos Sainz vai para a Williams e acabou ajudando a definir boa parte do grid para 2025. É isso, e a gente termina 2024 já de olho em 2025, porque se o brasileiro gosta de Fórmula 1, agora, neste ano que já vai começar, a gente tem mais um motivo, um gostinho a mais para a gente curtir a Fórmula 1. Não à toa, Gabriel Bortoleto é o novato da Fórmula 1 em 2025, que tem aí o maior interesse de buscas ao longo desses últimos meses no mundo todo. E aqui no Brasil, obviamente, isso também é destaque quando a gente compara com outros nomes que estarão ali brilhando nas pistas. Muita expectativa, né, Emanuel? Pois é, o Bortoleto chegou essa temporada na Fórmula 2, tinha chegado na temporada passada na Fórmula 3, foi campeão das duas. E o pessoal descobriu bem o Bortoleto esse ano. A gente viu ali no gráfico outros novatos que vão estrear na Fórmula 1 em 2025. Lembrando que dos novatos ali, dos 4 novatos que a gente tem ali, 2 já correram de fato na Fórmula 1 esse ano. O Oliver Berman substituiu tanto o Carlos Sainz na Ferrari em uma corrida, quanto o Kevin Magnussen depois na Haas. E o Jack Durham entrou na última etapa da temporada, já substituindo o Esteban Ocon na Alpine. Ainda assim, são 4 nomes novos que vão começar a temporada do ano que vem na Fórmula 1. O Bortoleto vai correr pela Sauber, depois de conquistar o título da Fórmula 2 na última etapa da temporada pela Invicta. E fez uma temporada muito bacana, chegou a vencer corrida em Monza, largando da última colocação. É um cara que cresceu bastante junto ao público brasileiro nesse ano. É isso aí, a gente termina 2024 já na expectativa para 2025, porque no ano que vem o brasileiro, que já gosta muito de Fórmula 1, vai ter um gostinho a mais para torcer aí, porque a gente tem um brasileiro que vai estar nas pistas da Fórmula 1 e a gente até fez um comparativo de buscas, né, do Gabriel Bortoleto com outros grandes nomes aí, novatos, né, que estarão no ano que vem na Fórmula 1 e a gente vê que não é só aqui no Brasil que essa expectativa está alta para ele nas pistas da Fórmula 1. A gente vê que
porque ele é também o mais buscado quando a gente compara com esses outros nomes. E aí a gente também separou algumas perguntas que o pessoal vai ali na ferramenta de busca do Google sobre o Gabriel Bortoleto e a gente vai agora responder com o Emanuel, porque, claro, tem essa dúvida também de quem é o Gabriel Bortoleto, de qual cidade que ele é, quem é o pai dele, se ele vai mesmo para a Fórmula 1 e quando que ele entrou para a Fórmula 2. Então, detalhes, né, da vida pessoal, da história dele, mas também agora da carreira. É com você, Manuel. Bom, vamos lá então. O Gabriel Bortoleto é o atual campeão da Fórmula 2, da categoria de acesso ali, a última da pirâmide antes da Fórmula 1 e havia sido campeão da Fórmula 3 no ano passado. É um cara que vem numa ascensão já bastante impressionante, que vem despertando bastante interesse, não só do público brasileiro, mas também ao redor do mundo. É paulistano, é filho do Lincoln Oliveira também, uma família bastante ligada ao automobilismo, o irmão dele, Enzo Oliveira, tanto o pai quanto o filho bastante ligado à Stock Car Brasil, estreia na Fórmula 1 no ano que vem como piloto titular da Sauber. Vai ser o primeiro brasileiro titular da Fórmula 1 desde o final de 2017, quando o Felipe Massa se aposentou. O Pietro chegou a correr 2 provas ali em 2020, mas titular de fato, o Gabriel vai ser o primeiro desde a aposentadoria do Massa. Obrigada pelas informações, Emanuel. Inclusive, quando a gente vai falar de brasileiro fazendo história, obviamente, né, não tem como a gente não relembrar Ayrton Senna. E assim, os brasileiros também, nesse aniversário de morte, né, 30 anos da morte do maioral da Fórmula 1, um grande nome aqui no Brasil, mas também no mundo todo, o pessoal vai também repercutir os detalhes dessa história, relembrar, né, grandes momentos da carreira e também da vida pessoal do Ayrton Senna. E aí, né, nesse ano, com o aniversário de 30 anos da morte dele, a gente teve o interesse de buscas, né, pesquisas relacionadas a ele, batendo recorde neste ano de 2024. E aí a gente foi dar uma olhada também nessas pesquisas, né, e a gente separou também algumas das perguntas que o pessoal faz ali no Google, fez ao longo desse ano, relacionadas a Ayrton Senna. Então tem desde dúvidas de quando, né, aconteceu a morte dele, com quantos anos ele morreu, do que ele morreu, quem que foi a esposa dele e quantos títulos ele colecionou aí na Fórmula 1. Então, a ferramenta de busca do Google também sendo um lugar para o pessoal relembrar, ter aí mais ideia dessa história toda, quem não viveu na pele tudo isso. Mas é claro, né, também foi um ano de muitas homenagens nas pistas, né, Emanuel? Pois é, não só ali no 1º de maio, a data que marcou os 30 anos da morte do Senna, o pessoal teve muito interesse em relembrar a vida e a carreira dele, mas também o Grande Prêmio de São Paulo desse ano foi muito marcado por homenagens ao Senna, né? A gente lembrou os 30 anos sem o tricampeão de Fórmula 1 e foi uma edição muito especial da prova, muito emblemática. A gente teve o desfile do Lewis Hamilton com o carro do título de 1990. Foi um ano que muita gente se preocupou não apenas em lembrar, mas também em homenagear o Ayrton Senna, como a gente viu também nas pesquisas do Google. Agradeço muitíssimo, Emanuel, pelas informações. A gente vai continuar falando de esporte, mas agora do mundo da bola, porque também foi um ano de grandes emoções nos campos. A gente vai começar, inclusive, falando do Corinthians, sem nenhum clubismo, mas não à toa, o interesse de buscas pelo Corinthians bateu recorde nesse ano de 2024 nas buscas, nas pesquisas do Google, porque foi um ano realmente em que a gente teve uma alavancada inesperada, uma narrativa que ninguém esperava e que particularmente acredito que se dê justamente por uma dupla que marcou muito o Corinthians em campo nesse ano. Mas quem vai trazer mais detalhes disso tudo, vai explicar pra gente também sobre o Corinthians e sobre esse ano que foi muito marcante para o Campeonato Brasileiro, não sou eu, mas sim, a gente tem novos convidados por aqui, Gabi Santos e Bernardo Ramos, que vão trazer todos os detalhes. É com vocês. Fala, Babi, vamos nessa falar sobre esse Coringão que foi surpreendente na reta final, vencendo 9 partidas consecutivas na reta final do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a equipe chegou a brigar contra o rebaixamento. E, Gabi, foi naquela partida contra o Palmeiras que houve o ponto de virada com aquela vitória no jogo da cabeça de porco, né, Gabi? O jogo da cabeça de porco, bem lembrado, Bernardo Ramos, que gerou bastante polêmica também, mas falando especificamente sobre campo, o jogo contra o Palmeiras foi determinante para que o time de Ramon Dias pudesse, de fato, ter uma alavancada no Campeonato Brasileiro. Anteriormente, teve a partida contra o Internacional, só que ali o Corinthians acabou cedendo o empate e entra na zona de rebaixamento. Então, a partida contra o Palmeiras era fundamental para que o Corinthians conseguisse sair da zona de rebaixamento e começasse ali a sua alavancada no campeonato. Até porque, a partir daquela partida contra o Colorado, o Corinthians precisava vencer 8 de 9 jogos e venceu os 9. Venceu os 9 na reta final, Babi. Temos outros assuntos para falar por aqui.
É isso aí, tem muita coisa para a gente falar por aqui, até porque a ferramenta de busca do Google não é só o lugar que o torcedor vai para repercutir uma boa performance em campo. É também o local onde o pessoal vai pesquisar sobre declarações polêmicas, algumas atitudes também questionáveis. Então, a gente vai falar agora do Palmeiras, porque um personagem em específico ganhou aí toda a atenção, o interesse de buscas relacionadas ao Palmeiras, que é o Abel Ferreira. A gente fez o levantamento das pesquisas relacionadas a ele. A polêmica envolvendo o nome dele gerou aí 56% mais interesse de buscas, pesquisas, do que a marca histórica de títulos dele aqui, ó, que a gente está vendo que foi também um grande pico de buscas, quando ele chegou a 10 títulos pelo Palmeiras. E aí, agora, mais recentemente, a polêmica envolvendo a jornalista Aline Fanelli também fez com que essa ascensão acabasse superando essas pesquisas. Não à toa, né, gente? Isso aí também gerou muita coisa. E aí, quando a gente vai ver, inclusive, as perguntas relacionadas ao Abel, a gente vê que entre as principais aparece justamente o que ele falou para a jornalista. Então tem, claro, dúvidas sobre a carreira, né? Então em que ano ele chegou no Palmeiras, se ele vai sair do Palmeiras, quem é ele, quantos títulos, mas aparece também nessa ascensão o que ele falou para a jornalista. Isso aí deu bastante pano para a manga, né, gente? Exatamente, Babi. E falando especificamente sobre essa polêmica com a jornalista Aline Fanelli, aqui do Grupo Bandeirantes, jornalista da Band News FM, o que aconteceu? Naquele dia, o Palmeiras tinha vencido o Cuiabá por 5-0, uma vitória elástica e muito importante para um Palmeiras que estava ali disputando o título do Campeonato Brasileiro. Durante essa partida, o Mike, lateral do Palmeiras, acabou caindo no gramado e acabou chorando, sentindo muita dor e precisou ser substituído. O Mike é um jogador muito importante para o Palmeiras. Na coletiva de imprensa, a Aline questionou justamente isso. Abel, qual que é a situação do Mike? O torcedor, ele quer saber, está interessado nesse assunto? E o Abel respondeu o seguinte, já respondendo a pergunta da galera aí, que a galera fez no Google. Ele disse assim: eu só devo satisfação a 3 mulheres. A minha esposa, minha filha e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. E aí a gente entra nesse caso, né, Bernardo? Porque foi uma fala extremamente machista, uma frase sem sentido em contexto algum, até porque ela fez uma pergunta do âmbito esportivo. Ela não perguntou nada sobre a vida pessoal do Abel Ferreira. Ela queria tirar uma dúvida que o próprio torcedor palmeirense tinha interesse e sobre um atleta que é da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Abel Ferreira acabou errando muito em um ano que ele teve, esportivamente, um ano bastante melancólico e fora de campo, além dessa polêmica, Babi, que você trouxe aí muito bem e que os internautas fizeram no Google, tiveram outras, como por exemplo, quando ele falou que o Palmeiras não era uma equipe de índios, falando ali que o Palmeiras não era uma equipe desorganizada. Então, um ano em que o Abel Ferreira errou bastante, né? Errou bastante na fala e errou bastante no campo também. Afinal de contas, o Palmeiras ganhou apenas, entre aspas, um título, o Campeonato Paulista. E quando a gente fala sobre o Palmeiras, a gente espera muito mais do que isso. Ganhar Campeonato Paulista, ganhar Campeonato Brasileiro ou Libertadores, brigar pela Copa do Brasil. Na Libertadores, o Palmeiras caiu nas oitavas de final para o Flamengo e na Libertadores foi eliminado também nas oitavas pelo Botafogo. Então foi um desempenho lamentável no campo e fora dele do professor Abel Ferreira. Pois é, feio demais. Agora a gente vai mudar de assunto, vai continuar falando de futebol, mas de coisa boa. Vamos falar do Santos, porque nesse ano o torcedor do Santos pôde sonhar de novo, né? Tá com muita expectativa aí para 2025, porque o Santos saiu da Série B, ganhou aí o retorno, o grandíssimo retorno para a Série A, muito merecido, motivo de comemoração, mas para a gente entender também esse movimento, né, do Santos, a gente separou aqui um gráfico de interesse de buscas entre os maiores artilheiros do Santos. A gente acompanha aqui o William, que teve o maior interesse de buscas. Quando a gente compara aqui com outros nomes do Santos, como Otero, Juliano, Guilherme e o Pituca. Agora eu pergunto para vocês, Gabi e Bernardo, foi o William que fez essa alavancada aí do Santos ou vocês acham que tem outros personagens que fizeram essa história? Olha, Babi, eu acho que passa muito também pelo técnico Fábio Carille, que era odiado pela torcida do Santos. E se a gente for olhar em retrospecto, né, Gabi, o Fábio Carille leva o Santos à final do Campeonato Paulista, acaba perdendo para o Palmeiras, e a subir, a ascensão à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Fábio Carille foi muito xingado pelo torcedor do Santos, disse até que, vocês não sabem o que é pressão, se referindo à passagem dele pelo Corinthians, mas fez um bom trabalho, né?
No final das contas, ele alcançou o objetivo, né? Que era conquistar o acesso para a Série A. O grande ponto é que o Carille era, em determinados momentos, bastante teimoso com algumas escolhas ali que faziam o Santos não performar muito bem. Uma partida que todo torcedor vai lembrar é contra a Ponte Preta, que o Santos sai na frente do placar com um jogador a mais, porque o jogador da Ponte Preta tinha sido expulso, e mesmo assim o Santos cede o empate no fim da partida, e aí tem uma tentativa de invasão da torcida jovem também ao gramado para tentar tirar aquela satisfação com os jogadores, até porque quem já foi na Vila, né, Bernardo, sabe que é muito próxima a arquibancada da saída ali para o vestiário. Então o Santos teve esses momentos, mas o Carille é o principal responsável por essa retomada, essa volta à Série A, e acho que um jogador que a gente pode destacar aqui é o Pituca, muito importante para o Santos nessa temporada. Ao lado do João Schmidt, jogando numa dupla de volantes, né? E a gente pode também trazer aqui o Brazão, porque ele substitui o João Paulo, mas ele consegue ter aí um certo momento de confiança no gol do Santos, que é uma posição que sofreu bastante no ano passado. E quem foi revelado pelo Santos e deu muita polêmica nessa temporada foi o seu Gabigol, viu, Babi? É isso aí, esse sai não sai também repercutiu muito nas buscas. O pessoal foi lá pesquisar, vai sair ou não? E olha só, a gente também fez um levantamento sobre esses dados relacionados ao Gabigol, essa expectativa também, essa dúvida, né, do torcedor do Flamengo. E aí, ó, a gente pode ver que esse sai não sai fez o interesse por Gabigol ficar marcado por esses boatos, né? Aqui a gente tem essa linha do tempo, a gente tem ali num primeiro pico, quando ele é suspenso do futebol por 2 anos, ele volta a aparecer no volume de buscas quando o Palmeiras começa ali contatos com o Gabigol. Essas especulações também acabam repercutindo nessas perguntas que o pessoal vai fazer ali na ferramenta de busca do Google, acaba um pouco esquecido nessas pesquisas e aí volta com tudo também quando o Cruzeiro acerta com o Gabigol. Então, com certeza, esse sai não sai também fez o torcedor ansioso ficar ali por essa expectativa. Exatamente, Babi. E se você está falando de polêmica, automaticamente a gente já pensa no Gabigol, que é um grande personagem do nosso futebol. Inicialmente, a gente começa falando sobre essa situação do doping, né? O que aconteceu? O Gabigol, na verdade, não quis fazer o exame. E esse exame, que era para fazer exame antidoping, era muito importante, ele se recusou a fazer e é por isso que ele é suspenso por 2 anos. Mas aí o Flamengo consegue uma medida suspensiva e aí ele volta a pelo menos treinar. Porque é muito importante a gente citar aqui, né, Bernardo, que nessa suspensão ele não podia nem treinar no CT do Flamengo. Mas aí com essa medida suspensiva ele volta, mas mesmo assim essa história perdura porque o Gabigol teve um momento muito importante no Flamengo que foi a situação com o Tite. Exatamente, ele nunca se deu bem com o técnico Tite. Vale lembrar que em 2022, quando o Flamengo ganha a Libertadores da América em cima do Atlético Paranaense e tem a comemoração no Rio de Janeiro, a torcida cantava: o Tite vai CF, o Flamengo e o Gabigol não precisam de você. E aí o Gabigol cantava, fazia assim com as mãos, e claro que o Tite nunca engoliu essa história, afinal de contas, contextualizando, o Gabigol não tinha sido convocado para a Copa do Mundo de 2022. Mas perdeu muito desempenho em 23 e 24 e tomou mais um noticiário, como trouxe a Babi, pelas polêmicas, né? Por ter se recusado a fazer xixi, por ter vestido a camisa do Corinthians e por ter um desempenho muito abaixo daquele que a gente estava acostumado a ver com a camisa do Flamengo, né? Afinal de contas, o Gabigol tem 4 gols em 3 Libertadores da América, eu me refiro às decisões, 2 contra o River Plate, 1 contra o Atlético Paranaense e 1 contra o Palmeiras, né? E já que você está falando de Palmeiras, a gente falou muito de Palmeiras e Gabigol nesse ano. Até porque o Palmeiras ele segue em busca de um centroavante. O Palmeiras é muito carente nessa posição. E aí o Gabigol acabou sendo especulado no Palmeiras. Só que até o momento não teve nenhum acerto. Até porque no fim do ano, o que aconteceu depois da conquista da Copa do Brasil, o Gabigol anunciou que ele sairia do Flamengo e automaticamente o Marcos Braz já falou na entrevista na Zona Mista que existia um acerto com o Cruzeiro. E o Cruzeiro que também está aí se reforçando para a próxima temporada e já vai em busca de um atacante, de um centroavante, porque precisa muito para esse time que esse ano acabou escorregando na Sul-Americana, né? Exatamente, perdeu a final de forma patética para o Racing Clube da Argentina e quando a gente fala de Gabigol, a gente fala de um jogador polêmico, né? Era polêmico no Santos, no Flamengo e certamente será no próximo destino dele, muito provavelmente o Cruzeiro, não é isso, Babi? É isso aí, Bernardo. E olha só, eu não sou nenhuma especialista, mas eu arrisco dizer
que é muito claro que 2024 foi o ano do Botafogo, é tempo de Botafogo, fez história, né? Campeão da América, campeão do Brasileirão, chegou ali na Copa Intercontinental, não avançou, mas ainda em tempo de fazer história. Por isso também a gente separou aqui os dados do Botafogo, porque de fato foi um ano muito especial para os torcedores do Botafogo. A gente vai dar uma olhada sobre a trajetória do Botafogo com base no interesse de buscas nas pesquisas do Google. Então vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem ali um primeiro pico, que é a conquista da Taça Rio, a eliminação na Copa do Brasil, ali em julho, e depois chega, né, de fato, avança grandiosíssimo e chega ali no pico de buscas e também na conquista da Libertadores, em paralelo também campeão brasileiro. É tempo de Botafogo, né, gente? É claro que é tempo de Botafogo. E afinal de contas foi um time, né, Gabi, que subiu muito ao longo da temporada. Afinal de contas, não chegou entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca, foi disputar aquele prêmio de consolação que é a Taça Rio, né? Até comemorou de forma meio constrangedora ali, né? Rolou aquele constrangimento. Aquela cena. Exatamente. Tipo, tá bom, é campeão, mas fazer o quê? E aí, depois de pagar esse micaço no Campeonato Carioca, chega a Libertadores. E o Botafogo perde o primeiro jogo para o Júnior Barranquilla, jogando no Engenhão por 3-1, e troca de técnico. E aí chega o cara, Arthur Jorge. E o resto é história, né, Gabi? O resto é história, e é bom a gente também citar aqui que 2023 foi um ano desastroso para o Botafogo, porque ele chega até a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 na liderança. Só que ele acaba perdendo para o Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro e vem para 2024 pensando, e agora? O que John Textor vai fazer? O Botafogo praticamente remontou um time inteiro para 2024, pensando em ser campeão, teve essa cena aí melancólica no Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil é eliminado pelo Bahia em um lance bastante polêmico também, a expulsão. Mas aí na Libertadores, que vale lembrar também, o Botafogo disputa desde a fase, não da fase de grupos, né, da pré-Libertadores, porque no ano passado terminou em 5º no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo pegou a Libertadores inteira para disputar, chegou até a final, conseguiu ser campeão de uma forma também bastante emblemática, né, Bernardo? Porque a gente está falando de um time que perdeu um jogador com 30 segundos. O Gregory foi expulso naquela final de Libertadores com 30 segundos, mas mesmo assim o Botafogo venceu por 3-1 o Clube Atlético Mineiro. Um ano de muitas polêmicas no Botafogo, mas um ano vitorioso. Agora, as polêmicas envolveram a carreira de outro personagem do futebol brasileiro, né, Babi? O menino Ney. Menino Ney, que pouco apareceu aí nas buscas ao longo de 2024 e quando apareceu, muito mais porque pelo que estava acontecendo fora dos campos do que pelos campos, né? A gente pode ver que ele teve uma forte queda no interesse de busca justamente por estar afastado dos gramados. Então, levantamento que a gente fez aqui, mas que também, quando ele apareceu ali na ferramenta de busca do Google, né, em ascensão, vez ou outra, muito foi também por especulações, possibilidades de, quem sabe, comprar o Santos, reaparecer aí no Santos. O que vocês acham, gente? É isso, Babi. Afinal de contas, o Neymar sofreu com várias lesões. A primeira delas, no ano passado, em 2023, quando sofre aquela lesão gravíssima de ligamento cruzado anterior daqui, ó, do joelho, e é obrigado a ficar mais de um ano fora dos campos. Quando volta num jogo da Champions Asiática, acaba sofrendo a lesão muscular, né, Gabi? Ou seja, foi um péssimo ano para o menino Ney. Foi péssimo até porque ele volta já no fim do ano, né, ali meados já de novembro, então ele passa boa parte da temporada sem jogar e ele repercute bastante a sua recuperação nas redes sociais, mas a Babi falou aí sobre essa questão do fora de campo. O Neymar acabou se envolvendo em algumas polêmicas justamente por conta da sua vida pessoal, da sua vida familiar, mas também por um outro assunto, né, Bernardo? Esse ano muito se questionou se o Neymar iria comprar o Santos, se o Santos se tornaria uma SAF. Isso não aconteceu, até porque a grande expectativa, na verdade, é de que o Neymar volte a vestir a camisa do Santos. Inclusive, no fim da temporada, o Marcelo Teixeira, que é presidente do Peixe, chegou a falar que ali iniciaram algumas conversas, mais ali com o pai do Neymar, para entender um pouco da situação dele, até porque é bom a gente lembrar que 2026 é ano de Copa do Mundo e existe uma grande expectativa ainda de que o Neymar consiga ser campeão da Copa, vestindo a camisa da seleção brasileira, mas em alto nível. Em alto nível, vamos ver mais um Neymar, assim esperamos, dentro de campo do que nos cruzeiros pelos mares afora, Babi.